Atos capítulo 3, verso 19. Abra a palavra de Deus, por favor. Temos um tempo para meditação. Nós estamos caminhando para uma campanha aqui na Oitava, que vão ser unidades de vacinação que a gente vai implementar. Significa que a gente vai ter grupos pequenos, menores, que vai envolver toda a igreja. Isso não é uma ação voltada apenas para GECOI. Quem já tem GECOI vai participar. Não, é para toda a igreja. A gente vai convidar todo mundo para poder participar e fazer parte de pontos de vacinação. Alguém aqui tem medo de vacina? Quem tem? Quem tem medo de agulha? Não vai levantar a mão nem, né? Nem. Fico vendo as crianças, vão lá tomar agulhada. E o pai fala, não dói. Só que entra uma criança e sai berrando, né? Aí você fala, não dói não, filho. Aí entra outra e sai berrando. Você fala, estou chorando, meu filho, mas não dói não. Bom, a gente às vezes sente mais o momento, né? Aquela tensão anterior do que de fato o que vai acontecer. E a vacinação que a gente vai fazer é contra o pior vírus que existe, que é o vírus do pecado. E nós temos a palavra de Deus, nós temos o remédio, temos o evangelho, temos a proclamação de Jesus Cristo para que as pessoas sejam tratadas, perdoadas, transformadas. Porque não é uma questão só de ouvir o evangelho, mas crer e se entregar ao Senhor Jesus. E nós vamos fazer isso. E esse texto nos fala sobre isso. Verso 19 nos chama ao arrependimento. É Pedro falando, é um segundo sermão dele, quando ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já foi designado e é Jesus. Aqui nós temos um chamado para arrependimento. E não é um arrependimento apenas com pesar, não é um arrependimento apenas como, poxa, por que eu fiz isso? Mas é um arrependimento que vem com conversão, ou seja, com transformação. Conversão é você estar andando para um lado e de repente você vira para um lado oposto e continua a sua caminhada, ou seja, você mudou de rumo. Então aqui o chamado não é um arrependimento segundo o mundo, que parece que a gente fica triste e a gente vai piorando em tristeza, a gente vai caindo em culpa e a gente parece só piorar. Não, a tristeza segundo Deus, nos diz a palavra, ela nos leva ao arrependimento. E uma vez que nos leva ao arrependimento, nós caímos na vida, no perdão, na transformação. Por isso que quando você peca, você erra, aquela ideia de você ficar remoendo, ficar se culpando, como se quanto mais você fizesse isso, parece que você está mais arrependido, é falsa. É falsa. Você não conseguiu ainda confessar o seu pecado e deixar. Você ainda não recebeu de Deus o perdão que Ele concede em Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma palavra, arrependei-vos e convertei-vos. É quando de fato o arrependimento acontece e a gente muda a trajetória da nossa vida. Qual que é o convite para mim e para você? Qual que é o convite para quem está nos assistindo? É se entregar de todo o coração a Jesus Cristo, nosso Senhor. É possível a gente continuar numa igreja, é possível a gente continuar participando, até mesmo envolvidos e ainda assim estarmos longe daquilo que o Senhor tem para a gente. Eu imagino que muitos já passaram por isso, por uma caminhada cristã e ao mesmo tempo parecia que estava distante de Deus. É necessário acontecer um renovo. E o renovo não acontece só com conhecimento, acontece a partir de decisões e de transformação de vida. É quando lemos na palavra que em algum momento o nosso coração pode perder o primeiro amor. A gente já sabe do primeiro amor, a gente sabe que tem que voltar ao primeiro amor, a gente sabe que tem que voltar às antigas obras, porém, se não houver decisão e transformação, fica só no saber. Saber que tem que se arrepender não resolve. É preciso se arrepender. Saber que precisa pedir desculpa, não, eu estou convicto, eu tenho que pedir desculpa, mas você pediu? Não. Então, resolveu? Não resolveu, não aplicou. E que contexto vem essa palavra de Pedro? É no contexto que começa aqui no verso 1 do capítulo 3, que é a cura de um coxo. A cura de um coxo. Devemos olhar para as curas do Novo Testamento, as curas em Atos, as curas no Evangelho, apontando para algo superior.
Aqui nós temos a restauração daquilo que vai acontecer. Se você ler Isaías 35:6, está escrito que por meio do Messias, os coxos pulariam, os cegos haveriam de ver, lugares desertos se tornariam em mananciais, por causa da restauração de Deus, que promete restauração de todas as coisas e que é falado de novo no verso 20. Nós não esperamos uma destruição do mundo, um fim do mundo. Nós esperamos novos céus e nova terra. A gente espera uma restauração, um renovo, algo novo da parte de Deus. E quando a gente olha para as curas, nós temos que ter esse olhar. Não é a cura pela cura. Certa vez chega a dizer, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse paralítico, levanta-te e anda. Perceba, há uma cura, mas sempre aponta para algo superior. E aqui nós temos um coxo. Se você ler aqui do verso 1, está escrito: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo, e ele era coxo de nascença, o qual punha diariamente, ou seja, colocavam ele à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando, ou seja, olhando para ele com firmeza, juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Poxa, ele nos atendeu, vai dar alguma coisa. Só que Pedro diz: não possuo nada, não tenho prata, não tenho ouro. Talvez o coxo deu aquela murchada, mas ele vai continuar dizendo: mas o que eu tenho eu te dou. Mas não tem prata, não tem ouro, o que você tem? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto, Isaías 35:6, os coxos saltarão. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Temos um milagre extraordinário. Não é alguém que se machucou e ficou muito tempo sem andar e depois voltou a andar. É um coxo de nascença. Alguém que nunca andou. Alguém que nunca se firmou sobre os seus tornozelos. Agora não está apenas andando, mas ele está pulando. Pulando. E parece como quem recebe algo novo e não para de fazer. Porque diz que ele está louvando e andando, parece que fica andando para um lado, andando para o outro, parece que testando as pernas, né? Que coisa nova, que coisa diferente, que milagre. Um homem é transformado a partir de uma palavra de fé, de autoridade de dois homens, Pedro e João. Rapidamente, quando a gente olha para um texto desse, pelo menos assim é comigo, eu quero me ver como Pedro, eu quero me ver como João. Mas não dá para a gente se ver como Pedro e como João sem a gente se ver primeiro como coxo. Porque o coxo traz para a gente aplicações reais espirituais. Todos nós também éramos coxos, ou somos coxos originalmente de forma espiritual. Somos incapazes de andarmos na vontade de Deus com as nossas próprias pernas. Somos incapazes de fazer algo bom. Somos incapazes, somos inválidos. Assim como se classificava aqueles que eram coxos, não podiam fazer nada e por isso eles tinham direito de esmolar, podiam praticar a esmola. Os judeus tinham a prática de dar esmola e reconhecia nos inválidos a possibilidade, a justiça deles pedirem esmola e eles concederem as esmolas. Então nós somos como esse coxo. Olha para um coxo físico, olha para nós, coxo espiritual. Não podemos andar. Temos limitações, não temos como agradar a Deus. Essa é a circunstância de todo mundo que está sem Deus. Eu não posso ser Pedro, eu não posso ser João, sem antes eu entender que eu sou ou fui um coxo. Por que fui? Porque se você foi alcançado por Jesus Cristo, Ele te deu pernas espirituais. Agora você pode andar para Deus. Agora você pode fazer a vontade de Deus, porque você tem o Espírito Santo de Deus contigo, porque você teve os seus pecados perdoados, você se arrependeu e você se converteu, você foi transformado, então agora você tem. Você olha para ele, ele é um mendigo, ele esmolava,
Então ele era pobre. Igualmente, pobres nós somos espiritualmente. Nós estamos ou temos um débito impagável diante de Deus. Nós estamos falidos. Falido é alguém que não tem condições de pagar o que deve. Nós somos assim, a humanidade é assim. Você que me ouve na internet, você é assim. Incapaz de pagar a sua dívida com Deus. Por isso, em Jesus, nós temos a nossa dívida perdoada e agora nós podemos andar com Deus. Então, somos pobres, não temos o que oferecer. Quem pensa que pode barganhar com Deus não entendeu nada. Você vai barganhar com o quê? O que você vai oferecer a Deus? O meu dinheiro, foi Ele que te deu. A minha saúde, foi Ele que te deu. Com a minha vida, foi Ele que te deu. Com o tempo, foi o dom, tudo foi Deus que deu. Então, você vai barganhar com o quê? Ao apresentar qualquer coisa a Deus, você já tem que apresentar como gratidão, como louvor e dizer muito obrigado, Senhor. Porque Ele já te deu primeiro. Terceiro, esse homem estava à porta do templo, estava fora do templo, estava fora da presença de Deus. Todos aqueles que estão sem Jesus Cristo estão fora da presença de Deus. Todos. E aquele coxo estava, e nós espiritualmente estamos longe de Deus. A palavra de Deus diz que é sem Deus no mundo, separados dele, até que Jesus se manifestou na nossa vida e nós recebemos da parte de Deus perdão e transformação. Então, não tem como, você olha para esse coxo e você se vê um incapaz, um pobre, alguém fora da presença de Deus, mas algo aconteceu com ele e é o que pode acontecer conosco, ou talvez já aconteceu contigo, creio que aqui a maioria isso já aconteceu, que nós fomos alcançados pela cura de Deus. E essa cura ela veio por meio da graça de Deus, porque aquele homem nada merecia. Quando Pedro olha para ele e diz assim, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno, levanta-te, anda. Ele experimenta da graça de Deus, que tem a ver com sua bondade, aquilo que ele não merecia recebeu, e ele recebe do poder de Deus, que realiza o milagre da vida dele. Essa ação de Deus foi imediata, não ficou esperando, olha, vou declarar aqui, daqui uns dias eu volto, ver se já melhorou um pouquinho. Não, foi na hora, foi instantâneo. Parece que o mesmo acontece conosco quando os nossos olhos são abertos. Há um processo em que o Evangelho começa a nos transformar, começa a surgir em nós algum interesse pelas coisas de Deus. A gente antes dizia, eu não acredito nisso, isso é tudo bobagem. Parece que às vezes a gente vai abrindo o nosso coração, parece que a coisa vai entrando e a gente vai percebendo, poxa, tem coisa interessante aqui e a gente não está se dando conta, mas chega um dia que os nossos olhos são abertos de tal forma que a gente diz, é isso que eu quero, é assim que eu quero viver. Então nós temos que nos olhar e ver que antes de tudo nós também éramos incapazes. Pedro era assim. Um pouco mais de 3 anos ou 3 anos, Pedro esteve numa mesma situação. Pedro estava lá, incapaz, fazendo uma pescaria. E o que ele pescou, gente? Uma noite inteira de pescaria, você lembra? O que Pedro pescou? Nada. Incapaz, com suas técnicas, com suas habilidades, com seu conhecimento, o mar não estava para peixe não pegou nada, e depois como é que ele está? Pelo menos naquele dia pobre, porque não ganhou nada, pobre, não tinha nada, estava longe da presença de Deus, porque depois que ele vê o milagre acontece que Jesus fala o seguinte, vai na parte mais funda, lança sua rede, e ele puxa a rede, vem um monte de peixe. Quando ele chega na presença de Jesus, ele diz assim, retira-te da minha presença, porque eu sou homem pecador. Ele percebe que está diante de alguém santo, então ele não se vê na presença de Deus, ele não se vê na presença do Todo-Poderoso, do Santo. Então ele diz, retira-te da minha presença, porque eu não sou digno de estar diante do Senhor. Igualzinho, alguém incapaz, alguém pobre, alguém distante de Deus, mas Jesus igualmente opera na vida de Pedro, porque diz assim, não temas, o que eu farei de você? Um pescador de homens. Na semana passada pregamos sobre esse texto, um pescador de homens, assim como ele não tinha qualquer capacidade para pescar aquele tanto de peixe, aquela pescaria foi um milagre,
A sua primeira pregação foi um milagre, porque na sua primeira pregação, o que acontece? 3.000 convertidos. E depois disso daqui, se a gente ler no capítulo 4, verso 4, vai dizer assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000, 2 pregações. Deus cumpriu sua promessa a Pedro, ele se tornou um pescador de homens. Mérito dele? Não, mérito de Deus, porque é milagre. Pela instrumentalização dele? Sim, porque ele foi o instrumento de Deus para poder levar essa palavra de transformação para as pessoas. Agora sim, a gente pode se ver como Pedro, a gente pode se ver como João, a partir do momento que a gente entende que Deus nos transformou, a partir do momento que a gente entende que a gente estava longe de Deus e em Jesus nós fomos reconciliados. E uma vez que a gente sabe que a gente foi reconciliado em Jesus, a gente tem o mesmo papel. A gente tem o papel agora de pescar pessoas. Nós temos o papel agora de falar do amor de Deus. Nós temos o papel agora de enriquecer as pessoas. Nós temos agora a responsabilidade de dar capacitação às pessoas espiritual, por meio da pregação, por meio do anúncio do Evangelho. Nós temos agora a responsabilidade de levar essas pessoas à presença de Deus, porque depois que esse homem foi curado, ele pulava, ele andava, e qual foi o primeiro caminho dele? Diz que ele entrou para o templo. Verso 8, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. Com eles. Então o milagre é realizado, depois Pedro e João dizem assim: está feliz, está alegre, ok, vamos para o templo. Você não estava sempre na porta? Lá para dentro. Nós precisamos levar as pessoas à presença de Deus. Nós precisamos levar as pessoas à presença de Deus. O que esses homens tinham? Muitas coisas. Se você for pegar comentaristas, pastor Hernandes, por exemplo, só no discurso de Pedro ele arranja 10 pontos. 10 observações. Não vou gastar isso tudo, não. Eu tenho apenas 3 observações sobre aqui o ato de Pedro e de João. Primeiro, eles eram homens cheios de devoção, que manifestava na sua vida de oração e manifestava na sua imitação de Cristo. Cheios de devoção. Eles estavam lá, a hora nona, 3 horas da tarde, indo ao templo para orar. É no caminho da oração que eles têm a sensibilidade de não caminhar para o templo olhando para Deus e se esquecer do seu próximo, que é um seu igual, que representa Deus em sua imagem e semelhança. Então eles estão indo para adorar a Deus, mas eles sabem, não dá para adorar a Deus de coração, não dá para amar a Deus de coração se eu não amar o meu irmão que eu vejo. Eles viram. Então é nesse caminho de devoção que eles veem aquele homem e eles atendem aquele homem. Homens que oravam, homens que buscavam a presença de Deus, homens que tinham intimidade, homens que estudavam, homens que se enchiam do Senhor. A gente passa a semana toda, o dia todo, e pode ser que a gente se esqueça de se encher de Deus. Aí manifesta ira, manifesta impaciência, manifesta suas justiças, manifesta suas arrogâncias. E se você não tiver cuidado, você bate no peito e ainda acha que está certo. Quando você não é humilde, quando você não perdoa. Parece que perdoar é um grande... Você é o melhor se você perdoou. E a palavra do Evangelho diz que esse é um papel nosso como filhos de Deus. Afinal de contas, nós fomos muito mais perdoados. Como que nós não perdoaríamos? Né? Homens cheios de devoção. Imitadores de Jesus. Eles fazem algo aqui que parece que está até errado. Porque quando eles falam com aquele coxo, eles falam assim: olhe para nós. Talvez deveríamos dizer, né? Olhe para Deus. Mas ele diz: olhe para nós. Aqui há uma consciência de que eles são, de fato, autoridade de Deus, por serem filhos de Deus. Eles têm a imagem de Deus neles restaurada.
Eles são a luz de Deus, como diz a palavra do Senhor. Eles são a imagem, eles são cartas de Deus vivas, para que as pessoas leem e conheçam o Senhor. Então eles falam com muita autoridade, olhe para nós. Eles podem se colocar como exemplo. Há muita gente que teme fazer isso. O próprio Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É uma escadinha, né? Seja um imitador, que eu imito quem? Que imita. No final tem que cair em Jesus Cristo. Então você pai, você mãe, deveria dizer para os seus filhos, me imite. Deveria dizer para os seus amigos, me imite. Isso pressupõe perfeição? Não, porque nós não somos perfeitos. Mas até nas nossas falhas e reconciliações podemos ser bons exemplos. Quantos aqui já erraram e reconheceram o seu erro, pediram desculpa? Isso é uma coisa boa. Não o fato de ter errado, mas ter reconhecido o seu erro. Voltou atrás. E isso muitas vezes te dignifica. Você fez uma coisa tremendamente errada, depois você volta atrás e reconcilia, resolve, a pessoa passa até a ter uma visão mais elevada de você, né? Mesmo com um desastre no caminho. Mas por quê? Você aplicou o que era certo ser aplicado. Segundo, esses homens eram cheios do poder de Deus, cheios de fé. Então, quando eles dão uma ordem como essa àquele homem, eles entenderam o papel deles como apóstolos, que vai depois orar no capítulo 4, pedindo a Deus que dê a eles sinais e prodígios como confirmação da pregação do Evangelho. Eles entenderam que foi dito para eles, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eles estão ali plantando a igreja cheio de autoridade, Deus fazendo sinais para que as pessoas não tenham dúvidas de que Jesus Cristo está vivo, de que Ele foi ressuscitado e que por mais que os homens olhem para Jesus e vissem apenas um homem na cruz ou num túmulo, o que Deus apresentou para a gente foi um túmulo vazio, porque Ele nos apresentou um Cristo ressuscitado. Jesus está vivo, e esse vai ser o argumento depois de Pedro, quando eles vão questionar sobre aquele homem, e ele vai dizer, está vendo? Esse Cristo que vocês crucificaram, ele está vivo, e foi por causa do nome dele que esse homem se levantou. Eles depois vão fazer a conversão, eles depois vão apontar a glória toda para Deus, porque se no capítulo anterior Pedro está falando para as pessoas que aqueles homens não estavam bêbados porque receberam do Espírito e começaram a profetizar, começaram a pregar, e as pessoas disseram, está vendo, eles estão bêbados. E Pedro entra para defendê-los e dizer, eles não estão bêbados. Eles estão falando o que estava prometido por Joel. Está se manifestando neles o Espírito de Deus. E aqui é o contrário, porque eles vão começar a querer olhar para Pedro agora de fato. E Pedro vai dizer, não fomos nós. Quem operou esse milagre, essa cura nesse homem foi o nome de Jesus Cristo que está vivo. Foi Ele que fez isso. Eles estão cheios do poder, porque eles estão cheios de fé. Eles creem naquilo que Deus pode fazer. Renove a fé no seu coração. Renova a expectativa daquilo que Deus pode fazer. Ore com ousadia, porque o Senhor tem poder para te socorrer. Tem poder para poder te responder. Tem poder para poder realizar o impossível. Apresente orações impossíveis diante de Deus. E você vai ver coisas impossíveis acontecendo. Apresente, mas não tem jeito isso acontecer. Pois é, fé. Ora ao Senhor, peça para Ele fazer. Às vezes as condições, às vezes os dons, às vezes as capacitações que nós temos, tira de nós a fé. Às vezes a experiência tira de nós a fé daquilo que Deus pode fazer. Há um relato que Tomás de Aquino entrou num ambiente que estava o Papa Inocêncio IV, e ele estava contando as moedas de prata e de ouro que tinham sido depositadas lá. Ele estava com muitas pratas. E ele olha para Tomás de Aquino e fala assim, bom, como você pode ver, eu não posso mais dizer como Pedro, eu não tenho prata e nem ouro. Aí Tomás de Aquino falou assim, pois é, mas também não pode dizer, levanta-te e anda. Então em nós, precisa ter a consciência
de que uma igreja ela não é movida pelo dinheiro. A sua vida e sua segurança não é movida pelo dinheiro, pelo seu trabalho, por mais que são instrumentos pelos quais a vida rode, mas você tem alguém que te sustenta, alguém que realiza milagres, alguém que multiplica o azeite da viúva, como nós ouvimos hoje, a farinha, e é Deus. O dia que você perder a sua confiança em Deus, ou o dia que você estiver tranquilo, porque você olha para a sua despensa, você olha para o seu banco e diz, está tudo bem, você perdeu o que não devia nunca ter perdido, que é a confiança de que quem te sustenta é Deus. Deus pode te dar muita prata e muito ouro, mas se você não aplicar isso de forma correta, se você não tratar o seu coração em relação a isso, o que poderia ser uma grande bênção pode se tornar uma grande maldição. Pode te afastar de experimentar o poder de Deus. E eles são cheios de compaixão, cheios de devoção, cheios de poder e cheios de compaixão. É outra coisa que a gente não pode perder, porque nos nossos caminhos da vida há muitas pessoas que carecem. E cabe a nós ajudar. Você já ajudou alguém que depois você descobriu que te enganou? Se sim, levante sua mão. Eu já. Mais de uma vez? Eu já. Gastou bastante? Eu já. E daí? O que eu perdi? Dinheiro. O que é dinheiro? Nada, só instrumento. Dinheiro Deus me dá mais. Condições Deus me dá. Sustenta Deus que me dá. Mas não perdi, e outras vezes eu perdi a oportunidade de ajudar alguém. Então ajuda o malabarista, certo? Você vai comprar cachaça? Eu não sei, mas naquela hora ali ele não deve ter, senão não fazia o malabare. A hora ali está limpo pelo menos. Ajude, surpreenda. Tem gente que a gente tem que ajudar mais de uma vez. Mais de uma vez. Mais de duas, mais de três. Até que a coisa se resolva. A manifestação do milagre a cura foi feita em nome de Jesus, está muito claro no verso 6. Ele diz, não possuo nem prata nem ouro, mas isso que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Verso 10 do capítulo 4 vai reafirmar isso quando eles são questionados. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado perante vós. Não há dúvidas, foi por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Já ouviu isso? Já cantou isso? O nome de Jesus é poderoso, mas não é só uma palavra mágica. É você de fato se apropriar da autoridade de Jesus. Você se coloca perante Deus usando o nome de quem? De Jesus. Quem é que você está pedindo isso em autoridade? Quem? É em nome de Jesus, Pai. Em nome dele. Ah, tá. Se fosse no seu não ia dar certo não, mas já que é no nome dele, vai dar certo. É no nome de Jesus. A cura foi mediante a fé. Verso 16, está escrito, pela fé em um nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos os vós. A saúde que ele dá para esse coxo, fisicamente, é a saúde que Deus continua ministrando sobre nós espiritualmente. Ele faz nascer pernas. Ele dá pernas novas por causa do seu poder. Com relação ao milagre, a cura foi instrumentalizada por Pedro. Pedro foi o seu instrumento. Deus usou a vida de Pedro. Qual que é a aplicação para a gente hoje disso? A aplicação, primeiro, é que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Quem ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, está fora da presença de Deus, está pobre, está incapaz.
Mas se receber a Jesus Cristo hoje, você recebe capacitação, você recebe riquezas de Deus, espirituais, você adentrará a presença de Deus, é o que significa o templo. Então, todos precisamos reconciliar com Deus. Quem ainda não entregou sua vida a Cristo, e quem entregou a sua vida a Cristo, precisa reconsiderar a palavra em Apocalipse: voltai ao primeiro amor. Você está precisando voltar ao primeiro amor? Você sabe, Deus também, e talvez até os que vivem contigo, sabem que você está precisando voltar ao primeiro amor. Segundo, temos que levar esse evangelho a outras pessoas. E não pode ser só de maneira aleatória. Aproveite as oportunidades do dia a dia. Há pessoas caídas no meio do caminho. Há pessoas pedindo atenção e uma esmola. Aproveite as oportunidades do meio do caminho. Mas você também pode criar oportunidades. Em breve a gente vai ter uma campanha para isso. Criar oportunidades para falar do amor de Deus. E toda vez que a gente prega o amor de Deus, tem duas reações. Uma, rejeição. Segunda, aceitação. Esse que rejeitou, pelo menos naquele momento, não abraçou a vida eterna. Aquele que aceitou, abraçou a vida eterna e dia a dia vai ser transformado para ser mais parecido com Jesus. Terceiro, precisamos viver a nossa vida cheios de fé, crendo que Deus pode fazer além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Tem alguém que você já desistiu de pedir pela conversão? Afinal de contas, o coração é muito duro. Deus ainda faz milagres. Há questões na sua vida que você parou. Saiba que em todas as coisas Deus pode agir por meio da sua vida. Em todas as coisas. Se você se sente incapaz, se você se sente sem condições de atingir seus sonhos e objetivos, saiba que em Jesus você pode todas as coisas. Isso se aplica na vida real. Amém? Vamos orar? Fique em pé para a gente poder orar. Nessa oração, vamos considerar essas três questões: voltar para Deus, falar de Deus e crescer em Deus, que é na nossa fé. Senhor, precisamos tanto da Tua presença, Deus. Eu não sei se tem alguém aqui hoje, Deus, que está se entregando ao Senhor pela primeira vez. Mas se o tiver, Deus, que o Senhor enche o coração dessa pessoa agora, do Teu amor, da Tua alegria, assim como esse coxo que não parava de pular e de andar. Sobre o nosso coração nós pedimos, Deus, renovo para que a gente esteja na Sua presença. Queremos crescer na nossa responsabilidade de pregar a Tua palavra àqueles que estão perdidos e necessitados. E oramos para que a gente cresça no Senhor, Deus, em experiência de fé, de poder e de devoção. Sua bênção seja conosco, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?